Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro de Ruth. Neste episódio, quero trazê-lo de volta à nossa segunda história, a história dentro da história de Ruth. No livro de Ruth, lemos não apenas sobre uma família em Israel, mas também sobre a história de uma nação, Israel e seu marido, Jeová. Esta comovente história de amor de duas viúvas buscando a segurança de um provedor também retrata o amor de Deus por seu povo escolhido. Cada episódio estudamos uma ou outra dessas histórias. Da última vez, olhamos para o retorno de Noemi e Ruth à terra de Judá. Ruth, capítulo 1, versículos de 7 a 21. Então ela partiu do lugar onde estava, e suas duas noras com ela, e elas seguiram o caminho para voltar à terra de Judá. E Noemi disse às suas duas noras: voltem cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor trate vocês com bondade, assim como vocês trataram os falecidos e a mim. Que o Senhor conceda que vocês encontrem descanso, cada uma na casa de seu marido. Então ela as beijou e elas levantaram suas vozes e choraram. E elas disseram a ela: Não, mas certamente voltaremos com você para o seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Ainda tenho filhos no meu ventre para que sejam seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse que tenho esperança, se eu tivesse um marido esta noite e também desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Vocês se abstinham de se casar? Não, minhas filhas, pois é mais difícil para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. E elas levantaram suas vozes e choraram novamente. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Então ela disse: Eis que sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte atrás da sua cunhada. Mas Ruth disse: Não me inste a deixá-la ou a voltar de seguir você, pois onde você for, eu irei, e onde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e pior, se qualquer coisa, exceto a morte, nos separar. Quando ela viu que estava determinada a ir com ela, não disse mais nada a ela. Então ambas foram até chegarem a Belém, e quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres disseram: É esta Noemi? Ela lhes disse: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que vocês me chamam de Noemi, já que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Hoje, examinaremos a história profética contada por esses mesmos eventos. Noemi viveu em dias de pecaminosidade e suportou o julgamento de Deus contra a terra na forma de seca e fome. Sua família fugiu da sua terra e foi para a terra dos seus inimigos, os Moabitas. E esses detalhes retratam a esposa de Jeová, Israel, julgada por Deus por sua desobediência, dispersando Israel para a terra dos seus inimigos. Esta dispersão teve o efeito de reduzir o número de Israel, trazendo-lhes miséria e fraqueza. Enquanto permaneceram fora da sua terra por 2 milênios, o povo de Israel definhou, até que se tornaram apenas um remanescente, reduzidos em número em comparação aos seus dias anteriores, quando viviam em paz e conforto na sua terra. Assim como a família de Elimeleque era uma fração do seu tamanho original, assim será Israel quando começar a retornar das nações. Então vimos a história de Noemi começando a mudar após cerca de 10 anos. E como estudamos, esta estimativa tinha mais significado do que simplesmente um período aproximado. Como o número 9 é o número que representa julgamento e 10 o número que representa testemunho, esta declaração não está apenas falando de tempo, está comunicando o propósito de Deus. Cerca de 10 anos significava que o tempo de julgamento para a família de Noemi estava terminando, e um tempo para testemunhar a fidelidade do Senhor estava prestes a começar.
Como a família de Elimeleque, Israel também foi dispersa por um período de julgamento. E como Noemi, Deus prometeu a Israel que reuniria os sobreviventes num dia futuro. E nos últimos 70 anos de história, tivemos o privilégio de assistir a esta reunião, acontecendo em Israel. Estamos assistindo a família de Israel, a esposa abandonada de Jeová, voltando para sua terra em busca de descanso. Na primeira história, Noemi está retornando à sua terra como uma mulher diferente daquela que partiu 10 anos antes. Agora, ela é uma viúva sem filhos. Nos dias desta história e na cultura oriental, a situação de uma mulher sem marido ou filhos era de desespero. As mulheres não possuíam propriedades, não podiam testemunhar em tribunal. Mais importante, o nome da família só era levado adiante por herdeiros masculinos. Então, uma mulher sem marido ou filhos era como uma órfã. Todos os direitos de propriedade em Israel eram transferidos por herança de acordo com o nome da família tribal. Então, uma viúva sem filhos perderia sua reivindicação à terra, perderia o seu sustento, tornando-se uma boa candidata à fome. Então, a família de Noemi estava literalmente no fim da linha. O fim financeiro, o fim social, o fim emocional. Seu marido se foi e ambos os filhos também se foram. E não havia esperança para ela em vista. Podemos aprender um pouco mais sobre esta situação das viúvas a partir de uma cena em Lucas, capítulo 7, de versículos 11 a 15. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos iam com ele, acompanhados por uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, um homem morto estava sendo carregado, o único filho de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão por ela e disse: "Não chore." E ele se aproximou e tocou o caixão, e os carregadores pararam. E ele disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O homem morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A compaixão de Jesus por esta viúva era tanto uma questão do seu futuro financeiro, quanto do seu luto por seu filho. O seu milagre devolveu a ela tanto seu filho quanto sua segurança, o que nos ajuda a entender a decisão de Noemi de retornar à sua terra. Ela é impulsionada a retornar principalmente por um desejo de segurança, por uma posteridade, por alguém para resgatá-la e dar-lhe descanso em todos os sentidos da palavra. Então, conhecendo a situação de Noemi, o que aprendemos sobre a nossa outra viúva, Israel? Surpreendentemente, ao longo dos milhares de anos em que o povo de Israel foi disperso ao redor do globo, eles nunca deixaram de manter a sua identidade. Não há paralelo em toda a antropologia, que é o estudo científico da humanidade, do comportamento humano nas diversas culturas. Israel permaneceu distinto como nação, embora não tivesse um país próprio e estivesse vivendo em outras terras. Esse tipo de coisa é muito raro de acontecer. Um grupo de refugiados pode permanecer distinto enquanto vive em outra terra por algumas gerações. Talvez até a sua língua e algumas tradições permaneçam após algumas centenas de anos. Podemos ver esta tendência em concentrações culturais, como em cidades com um grande número de chineses, italianos, alemães e outros aqui no Brasil. Mas esses grupos só conseguem manter a sua identidade porque as suas terras natais ainda existem, seus países ainda existem para fornecê-los com novos imigrantes regularmente. Sem esse fornecimento regular, os laços logo se dispersariam na cultura local. A sua identidade separada se perderia com o tempo. Imigrantes em sociedades maiores sempre se fundem, se misturam e assimilam a cultura maior. Mas não foi assim com Israel. Apesar de não terem uma terra natal, um país, por quase 2000 anos, os judeus permaneceram distintos de outras culturas onde quer que vivessem no mundo. Mesmo quando foram perseguidos e sistematicamente assassinados, mantiveram a sua identidade, língua,
tradições, festas e sobreviveram. Vemos com muita clareza que Deus tem trabalhado para preservar um remanescente de Israel, para cumprir a sua promessa a Israel de preservá-los como um povo distinto entre os seus inimigos. Ironicamente, esta distinção foi a fonte de sua miséria. Eles foram o povo mais perseguido ao longo dos tempos desde a sua dispersão em 70 depois de Cristo. Sua forte identidade fez com que as nações, onde quer que vivessem, se voltassem contra eles. Teria até sido muito mais fácil para Israel simplesmente se misturar e se tornar parte da cultura onde viviam, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Esta é a vida de Israel em sua viuvez, vivendo na terra dos seus inimigos, mas estas terras estrangeiras não oferecem verdadeira segurança ou descanso, porque, em última análise, não é o lar deles. Não importa o quão confortáveis os judeus possam se tornar vivendo em outras nações, o conforto é temporário. Eles careciam de um lugar de descanso e segurança. Eram como uma viúva sem herança. Mas, então, em 1948, tudo mudou. Judeus em todo o mundo acordaram em 14 de maio de 1948 para a realidade de um Estado judeu pela primeira vez desde 70 depois de Cristo. Imediatamente, milhões de judeus começaram a fazer planos para retornar. Finalmente, eles poderiam encontrar descanso dos seus inimigos, pensaram. Finalmente, poderiam estar em paz em sua casa. Mas eles não retornaram como as mesmas pessoas que partiram. Estavam reduzidos em número. Embora estivessem felizes por viver agora na sua terra natal, estavam amargurados. Gerações de perseguição, perda e sofrimento cobraram o seu preço. Eles estavam agora aflitos. Lembre-se do que lemos da última vez, quando Noemi decidiu retornar a Israel. Em Ruth, capítulo 1, versículos 19 e 21. Então ambas foram até chegarem a Belém, e quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres disseram: é esta Noemi? Ela lhes disse: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tem lidado muito amargamente comigo. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque vocês me chamam de Noemi, já que o Senhor testemunhou contra mim e Todo-Poderoso me afligiu? Como a viúva Israel, Noemi retornou quando soube que havia oportunidade novamente em Israel. Mas ela retornou aflita, reduzida em número, amargurada, mas não retornou sozinha. Acompanhando-a estava Ruth. Mas vamos pensar um pouco agora sobre o que Ruth poderia esperar do seu futuro em Israel. Como Noemi, ela era uma viúva, mas era jovem o suficiente para esperar uma oportunidade de se casar novamente. Mas Ruth deixou a sua terra natal, onde seria livre para se casar com qualquer um. E ela veio para uma nação estrangeira onde os homens eram proibidos por lei de se casar com ela. Então, a decisão de Ruth de acompanhar Noemi foi uma decisão até mesmo maluca. Como aprendemos da última vez, o Deus de Noemi se revelou a Ruth e despertou um amor tão grande por ele que leva Ruth a se apegar à sua sogra. Na verdade, Ruth estava tão atraída por Noemi e seu Deus que estava disposta a deixar tudo para trás, até mesmo a perspectiva de um marido e filhos. Isso é um grande compromisso. Este apego de Ruth, uma gentia, a Noemi, uma viúva judia, é outra imagem da esposa viúva de Jeová. Deus sabia que sua esposa Israel se afastaria dele e seguiria outros deuses. E assim ele avisou Israel que eles conheceriam um tempo de julgamento severo por sua infidelidade. Mas Deus também disse que transformaria esse tempo de julgamento em algo bom para outras nações. Ele usaria o julgamento de Israel para estender a sua graça a outro grupo de pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 20 e 21. Então Deus disse: esconderei o meu rosto deles,
Verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos em quem não há fidelidade. Eles me provocaram ao ciúme com o que não é Deus. Eles me provocaram à ira com seus ídolos. Então os provocarei ao ciúme com aqueles que não são um povo. Eu os provocarei à ira com uma nação insensata. O Senhor declarou que, como Israel o provocou, ele estabeleceria um novo relacionamento com um povo diferente. Este novo relacionamento provocaria a nação judaica a uma forma de ciúme pelo que lhes faltava. Quem é essa nação insensata? A palavra hebraica para nação em Deuteronômio é goi e significa gentios, qualquer pessoa não judeu. Deus disse através de Moisés que ele estabeleceria um relacionamento de aliança com os gentios após um período de rebelião judaica. E ele usaria esse relacionamento para provocar ciúme ou um desejo dentro de Israel de conhecê-lo novamente. Israel teria ciúmes do seu relacionamento com Deus, ciúmes de seu descanso nesse relacionamento. E Deus se propôs a criar essa oportunidade entre um grupo que nunca o teria buscado de outra forma. Em Isaías 65, versículo 1, nós lemos: Permiti que me buscassem aqueles que não perguntavam por mim. Permiti que me encontrassem aqueles que não me procuravam. E disse: aqui estou, para uma nação que não invocava o meu nome. Ruth representa os gentios, que buscarão a Deus durante um período de julgamento de Israel. Em Isaías 55, versículos 5 e 6, nós lemos: Eis que você chamará uma nação que não conhece, e uma nação que não conhece você correrá para ti, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois ele o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Ele chamará uma nação que os judeus não conhecem. E esta nação que não conhece Israel correrá para lá por causa do Senhor, o Santo de Israel. Esta é exatamente uma descrição de Ruth, não é mesmo? Ela não conhecia o Deus de Israel, mas por causa de um período de julgamento sobre o povo judeu, ela veio a conhecer o Deus Jeová. E agora, como resultado, Ruth está correndo em direção a Noemi e se afastando do seu próprio povo. Ironicamente, Ruth já encontrou o descanso que Noemi ainda buscava. E da mesma forma que Ruth se apegou a Noemi, os gentios do mundo se apegarão a Israel. Eles ouvirão e acreditarão no evangelho de um Messias judeu enviado para salvá-los. Eles entrarão numa aliança com esse Messias, uma aliança dada a Israel. E esse apego é espiritual, como Paulo nos diz em Romanos 11, versículos 11 e 12. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, para provocá-los ao ciúme. Ora, se a transgressão deles é riqueza para o mundo, e o fracasso deles é riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Paulo explica que Deus colocou a nação judaica de lado por um tempo, mas o pecado de Israel abriu um caminho para que as nações gentias conhecessem o Deus verdadeiro. Paulo queria que a igreja entendesse que o julgamento de Israel foi o meio para a sua bênção. Um futuro dia de restauração de Israel seria um tempo de glória para o mundo. E no versículo 12, Paulo diz que se Deus pôde produzir tanto bem a partir do julgamento de Israel, quanto mais Deus produzirá ao restaurá-los. Em Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, mas se alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou participante com eles da raiz rica da oliveira, não se vanglorie contra os ramos, mas se você se vangloria, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Paulo usa esta analogia de uma oliveira para representar Israel
e as nações gentias. A árvore de Israel foi podada por desobediência com ramos quebrados. Então Deus começou a enxertar ramos não naturais, que é a igreja. Os gentios não são a árvore natural que Deus plantou, mas ele os enxertou na árvore pela fé na aliança dada a Israel. Então recebemos o nosso sustento, espiritualmente falando, da nação judaica. Devemos nossa própria vida espiritual ao povo judeu. Assim como Ruth, que em fé e amor reconheceu que seu relacionamento com essa mulher judia era sua única linha de vida para o Deus de Israel. E nós somos como Ruth, gentios espiritualmente ligados a Israel pela nossa fé no Redentor de Israel. Em Efésios, Paulo nos diz, capítulo 2, versículos 13 a 18: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, abolindo em sua carne a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para que em si mesmo criasse dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A Igreja e Israel são unidos pela fé em um Deus comum. Paulo não está dizendo que a Igreja e Israel se tornam a mesma entidade ou que nós substituímos Israel. Ele ensina claramente aqui e em outras passagens também que Israel permanece distinto da Igreja. Judeus cristãos são bem-vindos ao corpo de Cristo hoje, mas ainda assim são parte da nação de Israel aqui na terra. E uma das melhores evidências da distinção contínua entre Israel e a igreja é a simbologia na história de Ruth. Quando Ruth vem conhecer e seguir o Deus de Noemi, Ruth e Noemi se fundem numa única pessoa? Ou Ruth substitui Noemi na história, empurrando-a para fora do caminho? Não, as duas permanecem distintas, mas são unidas espiritualmente pela fé e amor pelo mesmo Deus. Para o judeu, a ideia de gentios compartilhando as promessas que Deus deu a Israel é até um pouco difícil de aceitar. E por muito tempo rejeitaram a possibilidade de que um gentio pudesse compartilhar das bênçãos do reino. E essa dificuldade é refletida também na história de Ruth. Lembra como Noemi inicialmente resistiu ao desejo de Ruth de segui-la para casa em Israel? Somente depois que Ruth prometeu a sua devoção ao lado de Noemi, no versículo 18, é que ela cedeu. E da mesma forma, os apóstolos judeus na igreja primitiva lutaram com a mesma ideia. Em um ponto, os apóstolos se reuniram para decidir se Deus pretendia permitir que os gentios entrassem na igreja. Atos, capítulo 15, versículos 6 a 9. Os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse a eles: Irmãos, vocês sabem que nos primeiros dias Deus fez uma escolha entre vocês para que pela minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece o coração, deu testemunho a eles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como fez conosco, e não fez distinção entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. É estranho para nós considerar que os líderes da igreja primitiva duvidavam se os gentios faziam parte mesmo do plano de Deus. Isso mostra o quão radical foi esse passo para eles. E também nos mostra o quão radical foi a decisão de Ruth de retornar, mesmo no seu tempo. Mas agora chegou a hora de Noemi retornar e Ruth acompanhá-la. Este tempo é o tempo da colheita da cevada. Em Ruth, capítulo 1, versículo 22. Então Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltou da terra de Moabe, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada.
O tempo da colheita torna-se o pano de fundo para os eventos do capítulo 2. E no próximo episódio, retornamos à nossa primeira história, para Noemi e Ruth, e aprenderemos o que acontece quando elas voltam para uma terra de abundância, mas sem maridos, e como Paulo explica como a igreja está ligada a Israel como um membro da família gentia. Um grande abraço e até a próxima.